Olá! Os dados do IBGE não deixam dúvidas. A nossa população está envelhecendo. O Instituto apontou que a esperança de vida ao nascer subiu de 71 anos em 2000 para 76,4 anos em 2023. E a projeção é de que chegue a quase 84 anos em 2070. De 2000 a 2023, a proporção de idosos com 60 anos ou mais na população brasileira quase duplicou, subindo de 8,7 para 15,6. E em 2070, essa projeção é de que cerca de 37,8% dos habitantes do país sejam idosos. Diante dos dados, algumas perguntas ficam na nossa mente. O Brasil está preparado para isso? O programa de hoje vem para refletir esse assunto. E não vamos falar somente da ideia do idoso doente. Queremos falar de direitos, de acessos, de vida ativa e com qualidade, a força de economia que eles agregam. Para isso, convidamos a presidente eleita do Conselho Estadual da Pessoa Idosa na Paraíba, Vera Lúcia de Lima Soares. Ela foi delegada da Polícia Civil da Paraíba por 42 anos e assumiu a Delegacia de Crimes contra a Pessoa Idosa desde a inauguração até o ano passado, quando se aposentou. Fique ligado, porque o Câmara Aberta começa agora. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, dona Vera Lúcia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, eu queria que a senhora falasse quais são, na sua visão, que é uma pessoa que lida e lidou muitos anos com idosos, os maiores desafios do Estado brasileiro aí diante de um fato incontestável, que é esse envelhecimento da população. O maior desafio é a desigualdade social, porque o idoso menos favorecido, então ele tem sofrido muito, tá entendendo? Muitos não têm moradia, não têm renda e sofre, não é, para conseguir alcançar alguma coisa. Acessar os direitos. Acessar os seus direitos. Ele sofre muito. E depois tem também o convívio social, né? No nosso Brasil, infelizmente, a população não está preparada para conviver com o idoso. Agora, isso, a culpa é nossa. A culpa é nossa por quê? Porque nós não orientamos nossos filhos desde pequeno a se relacionar, a ter aquele relacionamento com pessoas idosas. Está entendendo? Porque, e o exemplo que a gente não dá, não é? Porque se eu tenho uma criança e a criança me vê tratando bem meus pais, os avós deles, então ele vai crescendo amando aquele avô, aquela avó e aprendendo também a tratar bem o próximo. Naturalizando esse cuidado. Exatamente. Está entendendo? E ele também vai ser bem tratado, porque todos nós vamos envelhecer, né? Todos nós. Todos nós envelhecemos desde que nascemos. Desde que nascemos. Exatamente. Né? A gente já envelhece, no ventre da mãe já vai, né, envelhecendo. Então, mas a chegar à idade idosa, então se você plantou, você colhe. Está entendendo? Você plantando, você colhe. Então, se a criança vê, ele vai crescendo também, aprendendo a amar o próximo, a respeitar o idoso, a não discriminar o idoso, que o idoso é muito discriminado, está entendendo? E pela própria família. Infelizmente, é isso que acontece. Existem muitas casas legislativas, como a Câmara Municipal. Fale um pouco, cabe aos legisladores elaborarem políticas públicas, né? Fala um pouco que políticas públicas sejam necessárias para fazer frente a essa realidade, não só na área da saúde, mas também de uma maneira geral como um todo. Na saúde, que também está muito aquém, né? Os idosos sofrem muito.
Também habitação, né? Precisa de habitação e muito. Precisa também de um salário, tá entendendo? De uma remuneração. Precisa também... Além da aposentadoria, dona Vera? Tem muitos que não são aposentados, tá entendendo? E esses devem pegar aquela gratificação que eles têm, não é? Não recebe, mas muitos não são orientados, não tem como procurar, tá entendendo? Então, é a fase que mais precisa. Então, a política pública, na sua visão, tem que alcançar aquele cidadão idoso menos favorecido. Menos favorecido. Tem que chegar lá, porque ele não tem a capacidade de ir atrás porque não busca. Tem quem oriente. Principalmente os idosos que moram no interior, tá entendendo? Eles não têm, moram assim, no interior bem atrasado, que não tem quem vá lá, não tem um assistente social que vá conversar. Tá entendendo? Então, eles precisam que a gente se desloque para ir até onde eles estão. Enquanto conselho, o que mais preocupa na luta pela defesa, né, dos direitos da pessoa idosa? A senhora também vem de uma longa experiência aí também, como delegada, né, da Delegacia da Pessoa Idosa, se afastou por aposentadoria o ano passado. Então, assim, o que é que mais preocupa nessa luta pela defesa? Que aspectos? Olha, em tudo, porque o idoso, ele sofre, tá entendendo? O idoso é aquela pessoa que, infelizmente, 80% sofre da própria família. Em tudo, ele é explorado. A não ser aquele idoso, porque tem idoso que ele se posiciona, ele sabe o que quer, tá entendendo? Ele sabe ir ao banco, ele sabe tirar o dinheiro dele, ele sabe fazer tudo. Então, eles não precisam de delegar a pessoas que ele pensa que é da confiança, mas depois aplica o golpe. Isso a gente vê demais, tá entendendo? A gente se preocupa muito em orientar, tá entendendo? Para que isso não venha a acontecer. Mas que eles têm muitos que, outros não. Outros eles delegam a um vizinho quando não tem família, delega ao vizinho a fazer isso, aí tem os prejuízos, né? Na delegacia, enquanto a senhora estava à frente da Delegacia do Idoso, que casos eram mais comuns, que chamavam a atenção da senhora em relação a crimes contra a pessoa idosa? Golpe nos bancos, né? Saidinha de banco e da família. Porque é o seguinte, o idoso, ele tem o idoso da classe A, o idoso rico. Vocês não pensem que é só o pobre, que sofre, o menos favorecido. Aquela pessoa rica é difícil não sofrer. Dos próprios filhos, principalmente quando fica viúva. Tá entendendo? A mulher viúva. O que é que acontece? Eles querem fazer tudo, organizar, administrar todos os bens, o dinheiro bancário, e ficam os filhos brigando. Hoje eu peço à mãe, né, o filho pede à mãe 20 mil, ela dá. Amanhã o outro filho que soube quer 30. Tá entendendo? E daí vai surgindo os problemas. Os problemas de cada um que queira tomar conta, que não tomam conta, mas só explorar. A mãe dá aquele melhor quarto, quando o filho vai morar com ela, ela dá aquele melhor quarto, uma suíte muito boa, e muitas vezes vai morar no último quarto, para que os netos também fiquem ali. Isso é uma discriminação. Está entendendo? É uma discriminação muito grande contra a pessoa idosa. E o idoso sofre. Agora, tem muitos não. Tem muitos filhos que são excelentes, mas tem uns
É claro que na delegacia só chegam os casos das explorações e das próprios golpes que os idosos sofrem, né? Quando está tudo bem, muitas vezes, é claro que não tem motivo de estar lá na delegacia. Não tem motivo, mas inclusive até tentativa de homicídio programada de uma filha para a mãe. Está entendendo? A gente vê o mundo cão ali na delegacia do idoso. Quanto mais rico, mais problemas. Mais problemas, está entendendo? A questão de patrimônio gera muito isso. Gera. O idoso já aposentado, às vezes trabalhou uma vida inteira, é um idoso que é arrimo de família, continua trabalhando. A gente sabe que muitas vezes esse idoso quer continuar sendo útil, porque afinal de contas foi útil a vida toda, tem saúde ainda, não quer parar. Mas qual o limite disso na sua visão, enquanto pessoa idosa, enquanto pessoa que trabalhou uma vida inteira? Veja bem, vou dar meu exemplo, né? Eu me aposentei o ano passado com 75 anos. Com 75 a gente tem que se aposentar. Aí, mas me aposentei sadia, com vontade de trabalhar, porque eu dava meu expediente e dava plantão também na mulher, tá entendendo? Então, eu saí boa, porque trabalho, gente, é vida, né? Até para a mente. Você conhece pessoas, você está pesquisando, você está trabalhando, isso é muito bom. Aí chega, me aposento, quer dizer, uma vida toda, aí o quê? 45% a menos no meu salário. Eita. Então, é isso, o idoso, de uma maneira geral, ele na aposentadoria, ele sofre. Né? Por isso, porque é a época que mais precisa de comprar remédio, é a época que ele mais precisa de se cuidar de uma maneira geral, não é, minha querida? E aí ele tem uma diminuição ali por conta da produtividade. É por isso que muitos voltam a buscar uma outra forma de continuar produzindo e trabalhando. Produzindo, Também, né? Então, eu acho assim, tá certo, chegou a minha idade de sair, mas eu ainda aguentava trabalhar mais uns 10 anos. pela minha saúde, né? Uhum. Nós estamos conversando com a presidente eleita do Conselho Estadual da Pessoa Idosa na Paraíba, Vera Lúcia de Lima, sobre direitos e desafios da pessoa idosa. É hora do intervalo. A gente volta já. Quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Casa do Povo? Vem com a gente. Toda sexta-feira, às 11h30 da manhã, na Rádio Câmara FM, nós temos um encontro marcado. Eu, Rafaela Cristófoli. Eu, Bruno Noronha. Nos encontramos na sexta-feira, às 11h30, na Rádio Câmara FM. Vem com a gente. Vem com a gente. Também no Deezer e no Spotify. Tchau, tchau. O Câmara Aberta está de volta, falando sobre direitos e desafios da pessoa idosa, com a presidente eleita do Conselho Estadual da Pessoa Idosa na Paraíba, Vera Lúcia de Lima Soares. Vera, na sua visão, qual hoje é o segredo para se envelhecer mantendo autonomia,
qualidade de vida? É o idoso se posicionar, tá entendendo? Porque, veja bem, o idoso não é velho. Ele tem idade, mas não é velho. Aquele idoso que raciocina, que sonha, tá entendendo? Ele não é velho. Então, ele tem o poder de resolver seus problemas, combinar com os filhos se ele quiser, mas que ele próprio tome a decisão. Está entendendo? Para ele ter uma boa qualidade de vida. Porque senão não vai ter nunca. Se for partir para deixar que as pessoas manobrem, está entendendo? Decidam tudo, Decidam tudo por ele. Ele intimamente, ele pode até aparentemente aparecer satisfeito, mas não está. Intimamente ele sofre. Eu digo isso porque, por experiência de vida e de delegacia, que eles iam mesmo conversar comigo. É isso que eu ia perguntar. É. Essa experiência como delegada da pessoa idosa muitas vezes faz com que o delegado seja um psicólogo também, né? É. Fala um pouco sobre isso. Porque muitas vezes o idoso ia lá na delegacia só para conversar, desabafar. É uma delegacia muito diferente das outras, porque você tem que ter paciência para ouvir o idoso, para conversar. E aconselhar, E às aconselhar. vezes, né? Embora que muitos deles, eu atendi idoso com 90 e poucos anos, lúcido, que ele chegou lá porque ele não tinha com quem conversar. Se conversasse com um membro da família, aí ia ter confusão. Então, ele ia desabafar na delegacia. Que coisa, né? Então, a gente é um pouco de psicóloga, também tem que ser, né? A população tem envelhecido num universo cada vez mais digital. A gente vê esse mundo globalizado. Que tipo de ações a senhora enxerga como necessárias para promover essa inclusão também digital entre essa população idosa? Mas o que você vê de idoso aprendendo, procurando curso para fazer, tá entendendo? É uma coisa linda que eu acho. Eles estão ficando atualizados, não sabe? Sempre procura um professor de confiança, aquele professor que sabe, que tem a paciência para ensinar. E eles estão aprendendo. Estão conseguindo se Estão incluir. conseguindo, E tem uma coisa, dá um show. E isso é também uma forma de estimular, né, a mente para voltar a estudar, seja lá o que for. É sempre importante, interessante, que às vezes a pessoa tem mais tempo para isso, né? A gente não pode parar a mente, né? A gente tem que estar... É por isso que eu aceitei a ser presidente agora do conselho, porque para movimentar, não é? A gente não tem salário. Lá não tem, o presidente não recebe salário. Mas, pelo menos, você está movimentando a mente, você está pesquisando, você está trabalhando, está visitando instituições, viajando. É né? isso que eu ia falar. A gente enxerga na sociedade, com esse envelhecimento, muitas vezes as pessoas dizem, a população está envelhecendo, tem que ter mais hospital. Né? Claro, é lógico que o idoso ele tem uma saúde mais vulnerável, precisa de mais cuidado, precisa de mais remédios, precisa de mais saúde preventiva também e tudo mais. Mas existe uma parcela dessa população ativa ainda, com muita disposição e economicamente há muitas coisas que podem ser exploradas. Por exemplo, é uma pessoa hoje aposentada que tem uma renda tal, ela quer viajar? Ela quer estudar? Viajam muito, Que potenciais econômicos a senhora vê que as pessoas precisam despertar para atrair o consumo dessa população idosa? O turismo é né? O turismo, não é? Eles viajam muito, tem aqueles grupos de idosos, não é? Que eles se organizam para viajar e faz cada viagem linda. Tá entendendo? Eles gostam de passear, gostam de dançar. O idoso. Gente, o idoso é vivo. Ele é gente. Como muita gente com 15, 16 anos é velho. Tá entendendo? Não gosta de fazer isso, não gosta de usar roupa decotada, não gosta dessas coisas. Então, o idoso não. O idoso também tem aqueles que não gostam, mas tem muitos, minha filha, que gostam de namorar. Nossa!
Não brinque não, eles namoram, tá entendendo? Saem, passeiam, se divertem. A senhora acha que na nossa cidade, uma pessoa ainda precisam de mais espaços de lazer, recreativos, voltados com acessibilidade para essa população? Olhe, precisa, mas João Pessoa está bem adiantado sobre isso. Nós temos muito, tem o SESC, né? E tem muitos outros, até do município mesmo. A gente aqui, os idosos sempre se reúnem. Às vezes na casa de outro idoso e faz programas, está entendendo? Eles se enturmam. Se enturmam, e muito. É isso que a gente vê sempre. A senhora está prestes aí a assumir, né, a presidência do Conselho. Que tipo de ações pretende desenvolver para marcar essa sua gestão que vai para começar? Olha, eu quero, como presidente, eu quero lutar, não sabe? Lutar para defender os idosos, os menos favorecidos principalmente. Está entendendo? Eu quero me dedicar totalmente e eu tenho certeza que tanto a minha vice, que é Nilson Neto e Lucena, gente muito boa, e os nossos conselheiros, que também são muito bons, competentes. Então, a gente vai se juntar, nós vamos nos unir para poder lutar. Pensar em ações, assim. Pensar em ações, políticas públicas, tudo. A gente quer ver tudo organizado. Olhando para a periferia, o que é que a senhora acha que esses idosos de lá mais precisam? Eles são carentes. Os idosos da periferia são carentes. Eles precisam muito do amor. Porque a gente que trabalha com o idoso, a gente tem que ter amor. Tem que ter amor, tem que ter fé em Deus, para poder a gente ir até lá, para poder a gente arrancar aquele idoso, não é? Dar vida a ele, porque na periferia eles são sofredores, né? São pessoas que precisam muito do carinho, da proteção, tá entendendo? De todos nós. A senhora acha que as instituições hoje que atendem os idosos aqui na capital, elas são bem fiscalizadas, elas são bem... A gente vê muito hotéis geriátricos que são para aqueles idosos que têm uma renda, que têm famílias abastadas, mas a gente vê ainda as instituições de longa permanência voltadas a uma população mais carente, que estão sempre aí precisando de financiamentos, de ajudas públicas. Mas a minha pergunta é voltada assim, essas instituições, elas são, e de que forma o Conselho participa da fiscalização para o desenvolvimento das atividades da forma adequada que a lei permite, que a lei prevê? Essas instituições são bem fiscalizadas, tanto pela polícia, pela Delegacia de Crimes contra o Idoso, quanto pelo Ministério Público e também pelo Conselho do Idoso. Está entendendo? Isso aí já teve instituições fechadas, né? Quando a gente constatou que houve realmente dolo, né? Lá, a denúncia foi... A gente chegou lá, constatou tudinho. Então, elas são fiscalizadas. E a delegacia nunca deixou de fazer isso. Está entendendo? A gente ia e eles eram autuados e o Ministério Público mandava fechar, está entendendo? A justiça, isso elas são. Vou tocar num tema sensível. Em vários países do mundo, é cultural já, quando a população envelhece, quando os idosos envelhecem, eles irem para uma instituição dessas, com todo o equipamento, com todo o aparato e tal, mesmo que a família as visitem, estejam presentes, mas eles são levados e são cuidados. Aqui no Brasil isso ainda é um tabu. Assim, quem não cuida do seu idoso dentro de casa acaba sendo julgado. Mas cada vez mais as pessoas têm uma vida ativa e às vezes o idoso está muito adoecido e não há um recurso financeiro para se estruturar todo um cuidado. Na sua visão, como essa situação, o Brasil vai evoluir para essa questão de ter mais espaços onde os idosos fiquem e possam conviver entre si e menos espaço para que as famílias possam cuidar dos seus idosos em casa? Olhe, o que eu digo é o seguinte, bote o idoso, se você, a família precisa, tem que trabalhar
e não tem condições de tomar conta em casa, nem tem condições de pagar um cuidador, alguma coisa assim, então bota mais de acordo com ele, com o idoso. Tem que conversar, nunca levar sem combinar com ele, que ele vai ficar triste, com depressão e termina morrendo. Tá entendendo? Agora, mas que visite. Esteja presente. Seja presente em tudo. Não levar o idoso, como tem muita família que faz, e nem visitar vai. Só faz pagar lá. É. Paga, às vezes demora até a pagar. Viu? Mas não vai, não visita, quer dizer, desprezou. É como se aquela pessoa não fosse ninguém para ele, fosse um objeto que não está prestando mais, então fica ali. Mas quando a família pode, não bote o idoso numa instituição de jeito nenhum, porque eles ficam tristes. Quando há necessidade, não, eles entendem. Mas quando não, que uma vez chegou na delegacia uma senhora com a filhinha assim, de uns 8 anos, e a mãe idosa. A mãe lúcida, a mãe toda durinha, não tinha 60 e poucos anos. Ela disse, doutora, eu vim aqui para a senhora convencer minha mãe a ir para uma instituição. Eu olhei para a cara dela, eu disse, minha querida, você quer que sua mãe vá? Você está fazendo isso na frente de sua criança. Sua criança memoriza o que você está dizendo. Se você quer também ir quando estiver na idade da sua mãe, porque sua mãe está ótima. Não precisava de ir. Era ainda aquela pessoa que podia até ajudar em casa. Então, se você quer ir, então você convença sua mãe a ir, porque eu não vou convencer. Está entendendo? Chegam pessoas assim. Então, eu acho isso... Eu ficava assim... meu coração sofria. Porque eu acho... Não é fácil, não. A gente agradece a presença aqui de Vera Lúcia, eleita à presidência do Conselho, né, Estadual da Pessoa Idosa. A gente agradece a sua experiência compartilhada aqui conosco. Muito obrigada. Nada. Quando precisar, estarei aqui. E o nosso programa fica por aqui. Semana que vem a gente volta com a nova temática para você. Até lá!